Então procure encontrar uma posição confortável. Tome 3 respirações profundas e lentas. Procure relaxar completamente. Permita-se soltar quaisquer pensamentos que venham à sua mente, deixando-os para si mesmos. Traga o foco de sua atenção para o movimento natural e espontâneo do ar entrando e saindo. Se surgirem pensamentos, emoções, imagens em sua mente, são apenas como nuvens no céu. Não se oponha e nem se fixe ao que quer que surja. Apenas mantenha-se presente. Então seguimos praticando mais uns instantes em silêncio.
Jansan Pema Gesar Don Pola Yanseng Chogi no Drumni Pema June Jesundram Kordu Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dagdruchi Jingji Labchi Sheksu Som Guru Bema Siji Hom Hor Jen Yuji No Jansan Pema Gesar Dompola Yanseng Chogi no Drumne Pema June Jesudram Kordu Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dagdruchi Jingji Labchi Sheksu Som Guru Pema Siji Hom Hor Jen Yuji No Jansan Pema Gesar Don Pola Yanseng Choki no Drumne Pema June Jesudram Kordu Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dagdruchi Jingji Labchi Sheksu Som Guru Pema Siji Hom Hor Jen Yuji No Jansan Pema Gesar Dompola Yanseng Choki no Drumne Pema June Jesudram Kordu Kandro Mampe Kor Chechi Jesu Dagdruchi Jingji Labchi Sheksu Som Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Pe Sonan Chi Drola Pengchir Sanje Druparshu Sanje Jodan Sochi Jonan La Janchu Bardu Dani Japsuchi
Dagi Jingso Jingpe Sonanchi Drola Pengchir Sanje Druparshu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janju Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jingso Jingpe Sonanchi Drola Pengchir Sanje Druparshu. Então, boa noite novamente. Então, sejam todos bem-vindos ao SEB Rebouças. Quem está vindo a primeira vez? Nossa, bastante gente, que bom. Sejam bem-vindos. Vocês já tinham ido em outros SEBs? No Alto da 15? Uhum. Mas tem gente que está vindo a primeira vez no SEB. Muito bem. Então, o nosso professor é o Lama Padmasanten, está aqui, nosso mestre. A gente segue dentro do budismo tibetano, a linhagem, né, do Dalai Lama, Shagdu Rinpoche. E o SEB é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Então, a gente procura acolher as pessoas, sentar, conversar, fazer um pouco de meditação e tentar encontrar um sentido mais profundo para a nossa vida. É isso que é basicamente o que a gente faz. Encontrar o que nós estamos fazendo aqui. Né? O sentido da nossa prática espiritual no cotidiano, que é o tema da nossa palestra, da nossa conversa de hoje. Aliás, as pessoas podem ficar à vontade também para falar, perguntar, fazer críticas, sugestões, tá bom? Muito bem, se alguém precisar, dá para sentar aqui na frente também. Tem gente de pé, tá? Acho que ainda, não sei, tem uma cadeira lá no fundo. Tem lugar aqui. Todo mundo. Tem lugar aqui também, ó. Acho que tem uns EVAs aqui, ó. Muito bem. Então eu vou pegar minha colinha. Coluna. Vai brincadeira, né? Então é aqui, ó. A prática do caminho espiritual no cotidiano. A compreensão do mundo interno nos ajuda a melhorar nossas vidas e relações no dia a dia. Através dos ensinamentos budistas, que nos oferecem um eixo claro e uma nova visão de mundo, passamos gradativamente a manifestar o nosso potencial de lucidez e compaixão onde quer que estivermos. Aí tem uma frase do Lama: se nós pretendemos trazer benefício aos seres, temos que levar o caminho do Buda aonde as pessoas estão. Muito bem. Como é que a gente precisa começar, então? Começar do começo, da onde nós estamos, né? Aonde nós estamos? No nosso dia a dia. A gente não é... A maioria aqui não é monástico, né? Não tem os votos, não mora no meio de uma montanha, no meio da mata, não foi para o Himalaia. E nem pode até ser que tenha essa aspiração, ou também nunca vai fazer isso na vida. E não tem nenhum problema. O budismo, que são os ensinamentos do Buda, do Siddhartha, eles se propõem a ajudar a gente aonde a gente estiver. Então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações. Então, as pessoas sempre têm assim, o Buda ficou 6 anos meditando, mas ele ficou outros 40 encontrando as pessoas, caminhando de vila em vila, procurando despertar o potencial que cada um tinha. Que cada um de nós temos, até hoje, então, foi passando de mestre para mestre, para a gente poder chegar hoje e ter um espaço como esse. Isso aqui é como um milagre, assim. Isso aqui era um escritório, e daí
a gente foi oferecido para o SEB para a gente começar a fazer práticas. Então a gente faz mais de um ano lá naquela casa da frente. E hoje a gente começou a fazer as palestras aqui. Vai ser uma vez por mês. Vai vir algum tutor falar sobre esses temas de introdução ao budismo. Então isso aqui é mágico. Isso aqui era um escritório e aí virou o SEB. A gente foi olhando a cara, como é que foi ficando? A gente colocou o altar, primeiro a gente limpou, depois a gente organizou as cadeiras, aí as mesas estão lá no canto. Daí a gente foi colocar os abutons, as almofadas, arrumar os sons. Então a gente foi criando esse ambiente, essa paisagem sutil na nossa mente, para poder ajudar a nossa prática. Tá bom? Então, primeira coisa então, primeiro ponto que a gente vai sempre lembrar. O caminho espiritual não precisa estar em contraste com a nossa vida. A gente não precisa abandonar tudo para fazer prática espiritual, porque isso é muito comum na nossa mente. Parece que então eu preciso largar meu trabalho, porque lá não tem como praticar. Afinal de contas, está todo mundo competindo, todo mundo quer pisar no pescoço do outro. Aí eu chego na minha família, quero chutar o cachorro, o gato, periquito, papagaio, seja o que for. Então parece que lá não dá para praticar. Parece que só dá para praticar no templo, na igreja, na natureza, num bosque. Então agora a gente vai tentar olhar e levar o ensinamento para onde a gente estiver, no nosso dia a dia. O que é o nosso cotidiano? É a nossa expressão mais assim escancarada da nossa própria mente. O nosso dia a dia, a gente encontra as pessoas, a gente está construindo as relações. Como o Lama sempre fala, ele fala, a gente não constata a realidade, a gente constrói a nossa realidade com o nosso olhar. Parece que as coisas estão fora, parece que vem de alguém que está fazendo alguma coisa para nós e que está impedindo a minha prática ou a minha paz. E aí no fim a gente vai olhar, então, como os chineses dizem, a gente deveria ter um olho para fora e um olho para dentro. Ia ficar meio estranho assim, né, na cara. Uma coisa olhando para fora, mas é isso, a gente precisava ter essa visão introspectiva. Sair da ingenuidade de culpabilizar o mundo, os nossos governantes, a esposa, o chefe, o filho, seja quem for, a situação, o sistema. A gente vai sair disso, de de culpabilizar alguma coisa e se colocar num papel de vítima. O Buda é o contrário. Ele vai aspirar a nossa autonomia. Cada um de nós já tem a natureza búdica dentro de si. Já tem a sabedoria dentro de si. A compaixão, a lucidez. O que a gente precisa é entrar em contato, é reconhecer isso. E isso é o sentido da prática espiritual. O budismo ele oferece um método para nós, para a gente poder olhar melhor a nossa mente, aprender a lidar com as nossas emoções e manifestar o nosso pleno potencial, aquilo que já vem dentro de nós. Nossa natureza búdica, natureza crística, natureza Krishna, seja o que for, aonde você encontrar um caminho que você se afinize. Então isso é outro ponto do budismo. A gente não vai ter uma visão sectária. A pessoa não precisa se converter ao budismo, ela tem que olhar pelo crivo da razão dela e ver aquilo serve ou não para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Então você pega os ensinamentos e aplica no fogo da prática, no fogo do dia a dia, no encontro das pessoas. Ele ameniza as minhas relações, pacifica as relações. Então a gente segue praticando. Senão a gente abandona. Não precisa se fixar. A gente pode encontrar um outro caminho que sirva melhor para a nossa própria mente. Então a gente vai ter essa abordagem de cultura de paz para com todos os seres. Se a pessoa tendo pessoas do ateísmo, pessoas do hinduísmo, do cristianismo, qualquer prática espiritual ou visão de mundo a gente vai respeitar. E a gente vai saber que a nossa prática não serve para todo mundo. Então, agora a gente começa a aprender a meditar. Aí a gente fala, nossa, isso é muito bom, me faz bem meditar. Eu me acalmo, fico tranquilo.
Aí agora eu quero ensinar para todo mundo. Aí tem que enfiar goela abaixo o budismo e a meditação para todo mundo. E não vai funcionar. A gente tem que encontrar as pessoas no mundo delas e ver o que faz sentido para elas. Às vezes aquilo não é o ponto que elas estão. Então a gente vai aos poucos encontrando assim. Então, ó, eu não vou mais culpabilizar o mundo externo. Eu vou então, não é também eu agora meia culpa. Eu vou me culpar. Não é isso. Eu vou me responsabilizar pela realidade circundante em que eu vivo. A realidade circundante que eu vivo é consequência daquilo que eu agi, como é que eu fui construindo a minha vida. As nossas escolhas, o que a gente foi irrigando. E aí essas sementes afloraram. E hoje a gente está nessa situação. E às vezes nem sempre é fácil, né? A gente gostaria de achar alguém e falar, não, a culpa é dessa pessoa. A culpa é de tal coisa. Então, mas o problema é que daí eu fico refém de circunstâncias externas. Por exemplo, se eu ficar dependendo a minha energia do amor alheio, das pessoas sorrirem para mim, sempre me agradarem, fazerem tudo o que eu quero, a minha energia não vai ficar oscilando. As pessoas não podem simplesmente ter outras ideias e querer fazer outra coisa, e pode estar mal-humorada por ela mesma, pode estar com uma cara ruim para nós. O que a gente vai fazer? A gente vai pessoalizar, vai achar que é para mim aquilo. Olha como a gente está frágil. Então, o caminho espiritual vai ajudar a gente a abrir um espaço entre isso que a gente chama de mundo externo, pessoas, situações, e o meu mundo interno, que são as minhas emoções, os meus pensamentos. Eu começo a me conscientizar desse mundo interno. Eu paro de ser tão responsivo. Sabe quando é toma lá da cá? A gente já responde a qualquer coisa. Então a gente vai aprender, no mínimo, a abrir esse espaço. E aí então começa a fazer sentido a meditação. O primeiro passo da meditação é a gente acalmar, estabilizar, relaxar a nossa mente. Para isso a gente precisa ter uma motivação pura, o melhor que a gente puder. Não vai ser uma coisa perfeita. A gente já sabe, quem já está há mais anos praticando, a gente sabe que o que nós fazemos? Ajustando a nossa motivação a todo momento. Quando a gente chega nos lugares, o que a gente quer? O que nos moveu? O que nos move na vida? Qual que é o sentido da gente aplicar e gastar a nossa vida no dia a dia? Vamos dizer assim, ó, não queria assustar ninguém numa sexta-feira à noite e tal, a gente tem chazinho, bolacha, a gente relaxar, né, incenso. Mas todos nós vamos morrer, não é isso? E, isso é claro, assim, não é? Esse corpo vai cessar. A gente não sabe quando. Também não é verdade isso? A gente acha, supõe que vai ser lá 80, 90, 108 anos, alguma coisa assim. Então a gente precisa tomar consciência. Quando a gente diz que a morte é uma realidade, ela faz parte da vida. A gente vai dissolver o tabu de não falar sobre a morte. Parece que é uma coisa negativa, fúnebre, tétrica, é horrível de dizer. Não, ela é natural. Ela é uma parte da vida. Então a gente precisa aprender a se familiarizar. Quando eu olho a morte, então todos nós podemos lembrar. A gente já perdeu alguma pessoa querida. A gente não queria que ela fosse. Então isso pode lembrar da nossa finitude e da finitude das pessoas que a gente ama. Por que a gente está falando isso? Não é para ficar negativo e sair todo mundo mal daqui. É para a gente valorizar a vida. Quando a gente olha a morte, a gente reconhece a vida humana preciosa. Então eu começo a olhar e falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou só empurrando com a barriga o que eu estou fazendo? Tá bom, não tem nenhum problema, assim, a gente tem um emprego, paga nossas contas, a gente vai tentando viver lá, fazendo churrasco de fim de semana, torce pro coxa ou torce pro Atlético, vai encontrando alguma coisa para distrair. Fica no celular, WhatsApp, até meia-noite.
Sandeiro Vermelho. 8411 já foi encontrada? Tá tocando. Não tem nenhum problema, só o alarme que está disparando. Daí os alarmes da nossa vida podem disparar quando a gente está pensando, né? O que nós estamos fazendo aqui? Então é isso, vamos lembrar. É como se fosse assim, ó. Warning, warning, warning. Acorda, desperta para a sua vida. Não gasta ela simplesmente. A vida é muito preciosa. A gente não sabe a hora que a gente vai embora. Então, por que a gente vai gastar a nossa vida de uma maneira negativa? Culpando os outros, brigando, sempre postergando a nossa felicidade. Não, mas quando eu passar no vestibular, aí a pessoa passa no vestibular, entra na federal, e aí começa a vir as provas. Já começou a infelicidade. Antes era uma alegria, eu passei no vestibular, a faculdade que eu queria. Todo mundo bateu palma. Daí, primeiros dias já começa. Pressão, tal. Isso daí é a primeira nobre verdade do Buda, que é dukkha, insatisfatoriedade. A gente vai olhar, no mesmo fenômeno, a gente tem alegria e sofrimento. O carro, por exemplo. A gente acabou de ganhar um carro novo, bonito, cheiroso, aquele cheiro novinho. Ou entrou na faculdade. O carro, quando a gente ganha, por exemplo, o que acontece quando toca o alarme assim, a gente está na rua e não sabe? Já não vem um ruim? Um ruim na gente, igual o pessoal fala? A gente fica preocupado. Se alguém risca o nosso carro novinho, parece que riscou nós. Isso é dukkha. Isso é a primeira nobre verdade do Buda. Ele ofereceu 4 nobres verdades. O sofrimento, as causas do sofrimento, que é a segunda nobre verdade. A terceira é a cessação do sofrimento. E a quarta é um caminho que leva à cessação. Então, a primeira nobre verdade a gente está apresentando a insatisfatoriedade dos fenômenos, que a gente acha que vem de fora a nossa alegria e a nossa felicidade. Igual a gente brincou aqui. Passei no vestibular, começa um período de prova, tensão e assim por diante. É para não fazer vestibular, não comprar carro? Não é isso que a gente está falando aqui. O que nós estamos falando é que a gente não deveria se fixar aos fenômenos e achar que aquilo é que vai me dar felicidade. Vai equilibrar a minha energia e eu vou ficar bem. Então é sempre assim, ó, quando eu chegar em alguma coisa, daí sim eu vou ser feliz. Então começou brincando lá. Quando eu passar no vestibular, aí quando eu me formar, quando eu conseguir o estágio, quando eu conseguir o emprego, quando eu comprar minha casa, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me aposentar. E depois, quando eu morrer. O que sobra? Vocês estão vendo? Ó, isso é a roda da vida. Isso é a experiência cíclica. Que a gente está sempre postergando a nossa felicidade e a gente não traz ela para o momento presente. O que nós estamos fazendo com a nossa energia? Vamos dizer assim, cada um tem um tanto de energia daqui até o fim da vida. Aonde é que você quer empregar essa energia? O que é significativo? O que você, quando você estiver assim, na hora de morrer, assim, ó, pensa, ó, última respiração. Tá, acho que eu fiz o que eu devia ter feito nessa vida, eu vou tranquilo, não tenho arrependimento. Isso a gente pode fazer hoje? Se hoje à noite, quando a gente deitar a cabeça e a gente tiver a bem-aventurança de só dar um respiro e não sofrer na nossa morte, a gente vai estar tranquilo? O que você gostaria de fazer para a tua vida para tornar ela mais real? Para torná-la mais significativa? E também alegre, feliz, compassiva, cheia das qualidades que a humanidade já tem. Então a gente vai caminhando, olhando assim. A primeira nobre verdade, dukkha, insatisfatoriedade ou sofrimento. A mãe vai ter o filho. Quando nasce o filho, a gente só fala nasceu o filho, não é verdade? Mas a mãe também nasceu quando nasce o filho. Não é assim? Então os fenômenos são coemergentes, são inseparáveis.
Isso significa que a gente está a todo momento manifestando identidades. E isso pode ser sofrimento para nós, se a gente estiver apegado. No budismo, a causa do sofrimento é a fixação. Isso é o problema. Não é a coisa em si. Vocês estão entendendo? A gente não é contra as identidades. Por isso que é possível fazer prática espiritual no cotidiano. Nós manifestamos identidades a todo momento. No trabalho, em casa, com a família, com os amigos, aonde a gente estiver. A gente faz algum esporte, o que for, a gente manifesta uma identidade durante um tempo. O problema é quando a gente se fixa e a gente acredita que a gente é aquilo. Tá dando para entender? Como se fosse uma bolha de realidade. Eu entro naquela bolha e eu sofro se aquela bolha não é do jeito que eu quero. Ó, a gente brincou aqui. Vamos lá, entrou na universidade, aquela que você queria, ou passou no concurso público, aquele que você queria. E aí? Eu entro lá dentro, entro numa paisagem. Você já se imagina levando a sua bolsa, o seu material, laptop, sei lá, tablet, o que for. Você imagina entrando nessa bolha de realidade. A nossa energia muda no ambiente. Quando a gente vai para a nossa casa, a gente não tem uma outra bolha de realidade? Um outro estilo de operar a nossa mente, a nossa energia. Quando a gente vem num templo como esse, assim, aqui agora virou um templo, né? O SEB, onde é que está o templo? Onde é que está o SEB? A nossa mente, por luminosidade, foi criando isso. Então, a gente pode criar realidades mais favoráveis. É isso que o Buda vai apontar para nós. Que a gente não precisa romper com tudo, pegar um cutelo e cortar. Agora isso é o problema da minha vida. Agora abandonei. Me separei, agora abandonei a faculdade, agora eu vou, igual o Lama brinca, eu vou surfar na Austrália. Vou fazer alguma coisa assim. Aí a pessoa pode até fazer isso, depois passa um tempo, aquilo já não é mais satisfatório. Isso que é a roda da vida. A gente projeta a nossa felicidade fora, faz esforços para chegar lá e quando chega aquilo não usufrui. Cada um vai pensar, isso que eu estou falando não é para aceitar porque eu estou aqui na frente. É só para ver assim, ó, na tua vida, isso já aconteceu com você? Alguma vez você elegeu situações, pessoas ou ocasiões que iam te dar felicidade e por um tempo até deu uma felicidade momentânea, transitória, e depois aquilo mesmo inverteu e começou a gerar sofrimento para você? Ou seja, a gente não deveria colocar a nossa felicidade, o sentido da nossa vida, a nossa energia em circunstâncias que são flutuantes, que são impermanentes. Elas são transitórias, a gente não tem como sustentar aquilo. Isso, por exemplo, vamos lá dizer um exemplo agora. A mãe olha para o filho e fala, ou o pai olha para o filho e fala, esse daí vai ser tal coisa. E começa a projetar um monte de coisa. Parece que a felicidade dele ou dela está na relação de como é que o filho vai. Isso não vai gerar sofrimento? Porque eu não vou ver o outro no mundo dele. E isso nós vamos precisar aprender. Não projetar mais, mas tentar olhar para dentro. Não esperar que os outros tragam a felicidade para nós, mas que a gente possa cultivar a nossa felicidade de dentro. Isso é a inversão da perspectiva no budismo. A felicidade não vem de fatores externos, ela pode até vir de uma maneira superficial e momentânea. É um prazer. Mas a felicidade vem de dentro, é um cultivo das nossas qualidades. Isso é felicidade genuína. Não é o prazer hedônico, daquela esteira rolante que a gente tenta chegar, consumir, comprar, buscar coisas. Aí eu vou viajar, daí eu vou consumir livros, eu vou consumir Netflix, qualquer coisa. A gente vai consumir coisas. Eu preciso de entretenimento. Não tem nenhum problema com Netflix, com a viagem, com os livros. Tá bom. Mas a gente não deveria ficar preso e a nossa felicidade dependente disso. Aí, pá,
caiu minha internet, não tem Netflix hoje. E agora? Como é que faz? Aquele livro me levaram embora, rasgou, o cachorro comeu. E agora? Ou aquela pessoa simplesmente decidiu seguir o caminho num outro sentido. E aí? Já pensou se a gente estiver frágil ao ponto de que eu só me construo na dependência daquela pessoa? Isso vai gerar sofrimento. Então, as relações a gente deveria ter mais autonomia, porque a gente cultivou o nosso coração, as 4 qualidades incomensuráveis no budismo: compaixão, bondade amorosa, alegria e equanimidade para com todos os seres e conosco mesmo. Porque a gente cultivou de dentro, a gente pode oferecer para os outros. O que a gente oferece de melhor para as pessoas? É a nossa nota na escola? Ou é o nosso salário? O que é o que a gente oferece de melhor? É um presente? É a qualidade da nossa presença, não é verdade? Quando a gente está no lugar, se a gente se oferece para a pessoa ou não. Se a gente está disponível. Então é isso que é o melhor que a gente pode oferecer para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente convive. Isso é o nosso dia a dia. E não é fácil. Isso que nós já vamos deixar bem claro. Não vamos espantar o freguês, tá bom? Pode ficar à vontade, ainda dá tempo de ir embora. Mas não é porque assim, ó, não é fácil o caminho espiritual. Não é uma coisa assim, só rosas. Dá para entender isso também? Porque o caminho espiritual é a nossa própria mente. A gente vai ter paz, tranquilidade, vai ajudar a equilibrar nossa energia. Como a gente começa a fazer yoga, aí faz tai chi, aí depois começa a fazer um pouco de relaxamento deitado, shavasana. Aí depois começa a sentir que está equilibrando mais a energia. Aí começa a meditar. Isso vai dando paz, vai diminuindo a nossa responsividade. Agora o que acontece é que a gente vai aprender a olhar para dentro. E nem sempre é só coisa boa. E não tem nenhum problema. A gente vai aprender a se acolher, a ser compassivo com a gente mesmo, coisa que a gente não aprendeu. No geral, a gente é muito rígido com a gente. A gente gera mais sofrimento. Vocês gostariam de ser amigos de vocês mesmos? Isso é a pergunta da meditação. Uma palavra que a gente usa em tibetano é gon. Essa palavra significa familiarizar-se. A gente se familiariza com a gente mesmo. Isso não é uma boa coisa? Não é um bom presente que a gente se dá nessa vida? Quem é que tem que aguentar nós mesmos 24 horas por dia? Somos nós mesmos, não é? Então, vamos aprender a cultivar o nosso coração, essas qualidades e a nossa própria mente. Que a mente não seja uma ilustre desconhecida que eu passo o dia a dia e eu nem sei, eu me torno refém daqueles pensamentos, eu pulo ali e aí eu começo a sofrer e vem emoções e eu não reconheço nada. Isso não é bom. Então a gente tem um caminho de olhar para dentro e cultivar essas qualidades. E isso não precisa ser religioso. Não é verdade? Eu falei alguma coisa que isso tudo pode ser um simples bom senso, questão de cultura de paz, de se responsabilizar pela sua própria vida. A gente gerar condições de praticar uma existência mais assim digna, mais lúcida, mais amorosa com as pessoas. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando? Então, isso era a primeira nobre verdade do Buda, dukkha, insatisfatoriedade. A gente estava olhando a existência cíclica, a samsara que a gente usa o termo. Quando a gente acha que vem de fora a felicidade, o sentido da vida, a gente fica na dualidade, na fixação dual. Eu não olho para o mundo interno, por isso que eu brinquei lá da imagem lá do imaginário chinês. Então, um olho para fora, um olho para dentro. Daí, a gente vai para a segunda nobre verdade. A segunda nobre verdade são as causas do sofrimento ou da insatisfatoriedade. Quais são as causas do sofrimento?
Não tinha mortadela para comer com pão naquele dia que eu fui trabalhar lá no SEB à tarde. Brincadeira, as pessoas queriam um pãozinho e ninguém trouxe. Daí aquilo é a causa do sofrimento. Ou qualquer coisa, o que vem na sua mente que parece que é causa do sofrimento? Eu não ganho tanto que eu mereceria ganhar. Eu não tenho tempo para ficar com as pessoas que eu amo. Eu não acho que a minha vida é de verdade assim uma vida que, puxa vida, eu morri e não tive arrependimento. Então, o que é a causa do sofrimento? Se eu achar que é o Temer, é o Trump, aí eu vou falando um monte de coisa. Eu vou ficar sempre projetando fora. Aliás, a gente não deveria olhar para eles como se fossem demônios. A gente deveria olhar para eles como pessoas que estão em sofrimento. Isso é a visão do budismo. Não quer dizer que a gente concorde com as coisas que eles fazem. Dá para entender? A gente se opõe à negatividade que eles praticam, mas a gente não se opõe à pessoa. No budismo não tem uma fonte do mal. Não tem uma fonte que cria as negatividades. A negatividade no budismo é a ignorância, que é avidya, a não visão, porque eu não vejo as coisas como elas são, então eu passo a sofrer. E aí eu posso gerar sofrimento para muitos outros seres. Então, quando a gente olhar para essas pessoas que a gente citou, os políticos, chefe, seja quem for, quem veio na sua mente, que você ainda tem fica meio crispado assim quando lembra, pensa, essa pessoa merece compaixão. E isso é o caminho espiritual. Isso é a alquimia do caminho espiritual, a gente transformar a aversão que a gente tem pela pessoa em compaixão. Já pensou? Isso é o esporte dos bodhisattvas. Os bodhisattvas são aqueles que fazem o voto de bodhicitta, que é o espírito do despertar. Quando a gente olha para os seres e a gente aspira que eles sejam felizes e livres. E a gente quer se liberar para alcançar algum benefício para os seres. Que a gente seja de benefício para as pessoas onde a gente estiver. Aí esse é o esporte nosso, então a gente vai testar. Quando a gente chega nos ambientes, como é que a gente está? A gente está demandando, pedindo que as pessoas olhem para nós, sorrindo, oferecem alguma coisa. Aquele lá, olha o que ele está fazendo, a gente critica. Então essa visão crítica gera muito sofrimento para nós. Então vamos tentar amenizar um pouco da nossa crítica. O que também não é fácil no nosso dia a dia. Mas o mais importante é assim, gere uma boa motivação. Dentro da sua possibilidade, a gente não tem uma motivação perfeita. Se a gente tivesse, a gente já estava iluminado. Mas não é o nosso caso. Se alguém sofre, não está iluminado. Só para avisar, se tiver alguém achando que já chegou. Então, o sofrimento quer dizer que eu estou apegado. Então, a gente consegue caminhar se a gente gerar uma luz no nosso coração que é bodhicitta, que é esse espírito de alcançar a liberdade da nossa mente para beneficiar os seres. Então todo mundo está incluído no nosso coração. A gente não vai excluir ninguém. Não importa se a pessoa é de direita, se ela é de esquerda, se ela é apolítica ou se ela é trans, se ela é pan, se ela é o que for. Cis, não importa. Não importa, a gente aceita todos. A gente não se coloca negativo com as pessoas. Dá para entender? Mesmo que elas estejam negativas com a gente. A gente procura se colocar de uma forma favorável. Como se fosse uma mãe querendo bem aos filhos. Essa é a visão que a gente coloca. Quando eu chego nos lugares, eu vejo o que eu posso oferecer. O que eu posso ser útil. Às vezes a gente não pode ser nada útil ali. Tem que ser claro isso também. A gente nem sempre vai ajudar todo mundo. Né? Eu queria ouvir alguma coisa e vou ajudar a todos. Fica uma aura dourada de 2 metros. Assim, não. Não é o caso. Aqui é bem feijão com arroz. Pé no chão. Aonde é que nós estamos? É aí que nós vamos começar. Então comece onde você está. A gente não vai criar um ideal, uma visão utópica de onde eu deveria chegar.
Não, eu estou aonde eu estou. Então, se agora, vamos supor assim, que a minha mente, o meu coração é como se fosse um jardim. Se agora o nosso jardim está todo bagunçado, cheio de erva daninha e complicado, não adianta ficar visualizando um jardim perfeito, aquele tipo Feng Shui, tudo certinho, aquela coisa japonesa, assim, não é isso. Nós vamos cultivar. Também não precisa sentar no jardim e começar a chorar, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as pazes com a nossa mente e aceitar como ela é, com as suas qualidades e com os seus defeitos, como todos. E aí, para isso que serve a meditação, fazer as pazes consigo mesmo, se familiarizar com a sua própria mente. Eu não preciso ser perfeito, não é isso que a gente está dizendo. Eu preciso ser o mais natural e relaxado. Me acolher e aos poucos ir acolhendo as pessoas. E encontrando como é que eu poderia melhorar um pouquinho essa situação. Não só no mundo externo, arrumar fora, mas como é que eu posso partir de dentro. Olhar para as pessoas aspirando que elas sejam felizes e que elas sejam livres, aonde a gente estiver. A gente olha para as pessoas, pensem aí, ó, todo mundo, pensa um pouquinho. Quando a gente chega nos lugares, no ônibus, no carro, no trânsito, pensa. Ou quando está no trabalho. O que a gente, quando a gente chega lá, como é que está a nossa mente? Eu tenho que chegar em tal objetivo. Tenho que fazer tal coisa. A gente não tem um schedule, uma agendinha dentro assim e vai ticando. E aí você fica feliz no fim do dia se conseguiu ticar metade pelo menos. Então agora nós vamos fazer assim, a gente vai estar um pouco mais disponível para a vida. E vai olhar, o que eu poderia oferecer nessa situação? Será que eu poderia ser útil para alguém? Será que o meu olhar já não pode mudar o ambiente? Se eu chego com um olhar de crítica, achando que aquilo é tudo negativo, não vai ter jeito, como é que a gente está? A gente está reforçando esse padrão, não é verdade? Então vamos tentar dissolver isso e tentar aspirar que todas as pessoas sejam felizes. Todo mundo. E não é fácil também, a gente já vai brincando desde já. Começa pelas pessoas mais tranquilas. É verdade, a gente tem que dar real. Não adianta a gente achar assim, vou pegar a pessoa pior. Ah, uma situação mais cabeluda e vou começar a fazer Metta Bhavana, que é a meditação do amor universal. Às vezes não funciona. A gente tem que começar a olhar para as pessoas mais próximas, que a gente tem um pouco mais de facilidade. Lembra uma pessoa que você se inspira, que você tem um afeto, um carinho. Pensou nessa pessoa? Não vem uma energia boa? Tenta agora pegar essa energia boa e colocar para as outras com quem você convive. Para todo mundo. Ter esse olhar de amorosidade. Que essa pessoa seja feliz, que ela seja livre. No começo é meio macarrônico que a gente brinca. Então aquilo é meio mecânico. Você vai seguindo aquilo, vai fazendo assim, sabe? Ah, que a pessoa seja feliz, seja livre. Próximo, seja feliz, seja livre. Você vai fazendo assim. Mas aos poucos até aquilo vai começando a fazer mais sentido. E a gente começa a sentir aquilo. E quando a gente encontra a pessoa, vem a energia do nosso treinamento. Isso também é uma prática de meditação. Isso também é prática espiritual. Eu começo fazendo meditação de silêncio, igual a gente fez. Trazer paz, tranquilidade, ser menos responsivo. A gente vai ver que a nossa mente vai vir um monte de pensamentos. Eu não preciso responder e nem sofrer com eles. Eu não mergulho, eu não sou cooptado para a bolha do pensamento. Sabe quando a gente pula para dentro daquela historinha e começa a sofrer ali dentro? Então a meditação vai fazer assim, ó, puxa, você não precisa entrar ali. Ela é um exercício de liberdade. Aí eu posso relaxar, me acalmar, ver as coisas surgirem e cessarem e não entrar naquela bolha. Mas isso é o dia a dia. Todo dia, se a gente conseguir se dispor a fazer 5 minutos de prática, tá bom. Ah, não, 5 minutos é muito. Então, você tem 2 minutos. Você tem 1 minuto. Você tem uma respiração que você pode oferecer no seu dia consciente.
para sua própria mente? Pensa assim, ó. Todo mundo não é bom quando a gente, depois que trabalhou um dia, sol, calor, toma um banho, refresca, aquilo não faz bem para o corpo? É a mesma coisa na nossa mente. Se a gente faz um pouco de meditação, 2 minutos, 3, 5, só acompanha sua respiração, relaxado e atento. Esse é o nosso equilíbrio na meditação. A gente vai equilibrar a atenção, igual eu não tive agora, que caiu a minha folha, e o relaxamento. Puxar a cadeira para frente. Opa, tem o som aqui. Pronto, deu tudo certo. Tá bom. Ou derruba o som, ou derruba a água. Alguma coisa, já derrubou a água aqui. Que maravilha, né? Também que é só água. Muito bem. Então, a gente estava falando das 4 nobres verdades do Buda. E eu tô junto, oferecendo como é que a gente deveria praticar a meditação. A nossa prática espiritual no cotidiano. Primeira nobre verdade, dukkha, insatisfatoriedade. A gente já olhou. Os fenômenos, parece que são deles que vem a felicidade, mas não é daquilo. Agora eu estou olhando as causas do sofrimento, da insatisfação. E essas causas são as emoções perturbadoras. A nossa fixação. Não é o Trump, não é a esposa, não é o cachorro que está latindo a noite inteira do vizinho. Não é isso. Tá bom? Então isso a gente precisa olhar. Se a gente acha que é, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas aí como é que a gente vai fazer? Como iremos resolver? Matamos o cachorro? Falaram aqui, não é uma coisa budista. Não é bom. Então a gente precisa cessar o sofrimento que gera em nós quando a gente escuta o cachorro do vizinho latindo. Vocês estão entendendo? Daí você ganhou liberdade. Você já não é mais afetado por aquilo. Tem gente rindo aqui, parece que isso é um caso verídico. Tá vendo? Isso que a gente vai tentar tirar os véus de Maia. Isso daí quando ele tá... Fala baixo. Então, ó, as causas do nosso sofrimento, vamos então olhar para nós. O que faz a gente sofrer? Não é para aumentar o sofrimento que nós estamos olhando, tá bom? O Buda não veio falar para a gente piorar, ficar mais negativo, chutar mais o chão, não é nada disso. Entendeu? A gente vai fazer o quê? Tentar se liberar. O budismo é uma visão positiva da vida, que é possível a liberação do sofrimento. Já pensou se saísse uma pílula que a gente falasse assim, ó, de agora em diante, cessou todo o sofrimento se você tomar essa pílula? A gente gostaria, não é? Um medicamento. Então, assim é visto o budismo. O budismo é um medicamento para liberar a gente do nosso próprio sofrimento, que a gente constrói. Se a gente acha que a gente não constrói nosso sofrimento, o sofrimento vem de fora, então para e olha, senta, avalia, examina a sua vida, contempla se o sofrimento vem de fora. Não tem nenhum problema se você achar que vem. Mas isso o Buda falou de uma outra maneira, que a gente pode aprofundar e ver que as causas do sofrimento é pela fixação às emoções perturbadoras que surgem. Raiva, medo, desejo, apego, inveja, orgulho, carência, ignorância, qualquer dessas emoções que possam vir, e a gente se apega, a gente passa a ver a nossa realidade a partir delas, como se eu colocasse um óculos. Daí eu pego o meu óculos e eu vejo o mundo a partir daquelas emoção perturbadora. Na verdade, quando a gente sente raiva, como é que a gente fica? A gente se torna raiva, não é? A gente é arrastado, a gente é cooptado pela emoção. E o budismo está dizendo assim, ó, não é preciso ser refém dessa emoção. Você pode alcançar um grau de liberdade conforme você vai praticando. É preciso fazer uma prática constante,
Não é de um dia para a noite que a gente aprende a tocar um instrumento, que a gente aprende uma língua. Então, às vezes a pessoa vem assim, poxa, mas hoje já é a terceira vez que eu estou meditando e não aconteceu nada. Você já não vê? Faz 2 meses que eu venho no SEB. Toda semana. E eu ainda sou o mesmo. É isso mesmo, seja bem-vindo. É assim. A gente vai passar anos para praticar. Ou a gente gostaria... Como é que a gente... Imagina, a mente é super sutil. Como é que eu quero, em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, que eu faço uma vez por semana, mudar a minha mente? Por isso que não dá para a gente confinar a prática espiritual somente às sessões formais de meditação. A meditação é muito importante e é muito válida. Ela nos ajuda, ela catalisa esse processo. Mas ela não é a única maneira de praticar o caminho espiritual. Imagina, ó, meia hora de meditação por semana e quantas outras horas com a mente totalmente caótica, perturbada. Estão entendendo? Porque o buraco é mais embaixo. Então a gente vai ter que olhar assim, ó, a minha motivação é o que me guia. Todo dia eu vou imantando a minha realidade. Quando eu acordo, eu desperto, eu tento lembrar o que é que eu estou fazendo com a minha vida. E não assim, ó, tenho que ligar para não sei quem, tenho que fazer tal coisa, já estou atrasado, olha lá. E aí começa um monte de coisa, eu já entrei na minha bolha de realidade. Então, dê 5 minutos quando você acorda. E o que você vai olhar? Retoma a sua motivação. O que eu estou fazendo nessa vida? Que bom, eu tenho mais um dia. Não foi dessa vez. Então eu vou continuar um pouco mais. O que eu vou fazer da minha vida hoje para que ela seja favorável, que ela seja significativa e que eu fale assim, não, puxa, hoje foi um bom dia. Hoje eu me dediquei bem. Hoje eu fiz o meu melhor. Eu ofereci o que eu tinha de melhor para as pessoas, para mim mesmo. Estou com a consciência tranquila, posso dormir e se for o momento, tudo bem. A gente fazendo assim, ó. Não, isso não está certo. Não era isso que eu queria ouvir. Então isso é assim, a motivação muda completamente a nossa relação com o nosso cotidiano. A relação com as pessoas, a relação com essas emoções. Então vamos lá, ó. Como é que a gente vai lidar com as emoções perturbadoras? O remédio que o budismo oferece para nós é a meditação e é também a contemplação delas. Como é que elas surgem para nós? A gente não deveria ser refém delas. O que não quer dizer que a gente deve suprimir as emoções. Tá bom? Qual que é o método usual, convencional no Ocidente que a gente faz? A gente vai, toma um remédio. Não é? E aquilo eu suprimo. Ou eu tomo um remédio, ou eu ligo para alguém, eu boto uma música. Eu faço alguma coisa para cobrir aquilo. Entretenimento. É por isso que entretenimento é um... Como é que eu posso dizer assim? Está bombando, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo quer se entreter. Como se aquilo que a gente consumisse fosse cobrir a realidade das nossas emoções. Então eu consumo TV, eu consumo livro, eu consumo comida, qualquer coisa, pessoas, o que for, para tentar cobrir aquilo que está dentro. Mas não necessariamente isso é possível. Na verdade, não é possível, né? Alguém já viu assim, se a gente faz alguma coisa, aquilo não volta depois? Se eu fico só tentando amortecer, só tentando assim, soterrar aquilo. Então, deixe vir à tona. Porém, não é também, vamos jogar merda no ventilador. Tá bom? Isso também não é a visão do budismo. A gente não vai sair por aí brigando, xingando todo mundo, porque eu tenho que falar aquilo que eu sinto. Porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriel. Em casa, né? Não é isso. Né? Não, bem, não, pera um pouco, tem a diferença aí. Então, o que é o problema? Eu nem vou soterrar a emoção e nem vou jogar para o outro.
Porque quando a pessoa está jogando para o outro, ela já está supurando o sofrimento. Não cabe mais nela. É como se fosse assim, ó, aquilo cresceu. Está uma espinha, já está vazando. O sofrimento não cabe mais, ela está vazando para os outros. É assim que a gente tem que olhar para as pessoas que estão causando mal, assim, que estão mal. Elas estão perturbadas. A gente não deveria gerar raiva. Vocês entendem isso? Senão a gente piora a situação. A gente deveria gerar compaixão por elas. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que está supurando o seu sofrimento, pondo para fora? É como eu vou aprender a lidar comigo. Eu não vou fazer de outra forma. Então eu tenho que aprender a lidar com o meu sentimento. Com a minha raiva, com o meu orgulho, inveja. Não, inveja eu não tenho, né? A gente acha que... Não, mas tudo que vier, não tem problema. Fazer as pazes. Na meditação nós vamos aprender assim, ó. A gente nem soterra, então a gente não gera aversão ao sentimento e não se apega. E não acha, eu sou isso. Então a meditação que a gente pratica aqui é assim, ó. Eu não gero nem apego, nem aversão. Pessoas podem ficar à vontade também, quem quiser ir embora a qualquer momento. Tranquila, sem nenhum problema, porque também a gente não pode gerar apego e aversão. Não é assim? Esse é o nosso treino. Não é assim? O que nós vamos fazer no nosso dia a dia? Praticar isso no caminho espiritual. Olhar as causas do sofrimento que não são mais fora, a gente está olhando para dentro, e a gente vai aprender a lidar com as emoções. Não é um ganho para nós mesmos aprender a lidar com as nossas emoções? Tá bom? Eu lembrei de uma imagem de um mestre vietnamita, que é o Thich Nhat Hanh, né? Que é muito querido, assim, e ele fala, quando a gente sentir uma emoção perturbadora, o que a gente faz? É como se fosse um bebê chorando. Aí pega o bebê chorando. Quando um bebê chora, quem aqui já cuidou de algum bebê? A gente pega o bebê e joga ele pela janela? Não é o caso. Não é verdade? Tem gente que faz alguma coisa assim, né? Então não vamos fazer isso. Ou seja, eu não vou jogar para fora o meu sofrimento. Põe para lá, não quero nem saber disso. Ou pega o bebê chorando, pega um paninho, põe clorofórmio e bota na boca do bebê para ele dormir. A gente faz isso quando a gente toma um remédio, quando a gente faz alguma coisa que é para abafar. Eu não vou lidar com aquilo. Então, o bebê é a nossa emoção. Quando ele chora, ele chama a atenção do cuidador, da mãe. Só a energia da mãe não acalma o bebê? Só de chegar próximo, de cuidar, de pegar no colo, aquilo já não pacifica 80%? Então é o que a gente vai fazer com a nossa emoção e com a nossa mente. A gente vai ter atenção plena por tudo aquilo que surgir. Então a gente vai fazer as pazes com a gente mesmo. Né? É assim. Tudo bem. Olá, raiva. Como vai? Tudo bem? Vamos fazer as pazes. Ela já vai acalmando. Eu não fico com raiva da raiva. É assim. A gente passa a ser amigo de nós mesmos. A meditação vai curando o nosso coração. E aí vai curar a relação com as outras pessoas. Isso é o mais importante para nos inspirar. O caminho espiritual é possível e pode ajudar a gente a melhorar. Isso é a segunda nobre verdade, indo para a terceira, que é a cessação, a liberdade, a liberação do sofrimento. Quando a gente alcançou um pouquinho mais de paz, a gente se liberou um pouco. Como é que o Lama coloca para nós? A gente não deve ter aversão àquilo que é negativo. Vocês entendem isso? A gente gera aversão às coisas. Por exemplo, eu entro no caminho espiritual, tudo que é não espiritual, eu gero aversão. Vocês entendem isso? Aí eu começo a criticar a pessoa que vai no churrasco, a pessoa que bebe, a pessoa que não faz yoga, que não toma suco verde, que não vai de bicicleta nos lugares. Eu critico, eu fico mal com elas. Não, ela não medita. E aí, ela não fala sânscrito. Sei lá, qualquer coisa. A gente começa a ficar assim.
Isso é o materialismo espiritual, que a gente cria uma identidade de praticante que é elevada, superior. Eu estou aqui e os pobres mortais que não praticam o caminho espiritual, pobrezinhos, eles estão perdidos. Não é essa a visão do Buda. O Buda, quando ele alcançou a realização, todos os seres têm a natureza búdica. Aqueles que praticam e aqueles que não praticam. Dá para entender isso? Então a gente vai ter um olhar de equanimidade, que é uma das 4 qualidades incomensuráveis. Uma igualdade de ânimo para com todos os seres. Todos têm a natureza búdica. Se eu não estou vendo, é um defeito da minha visão. Eu que não estou vendo. A gente acha, não, é o outro que não está manifestando. Como é que pode? Isso daí é a natureza búdica? Fazendo isso que ele está fazendo? Então a gente não critica mais. A gente ameniza, atenua um pouco isso. E gera um olhar compassivo para as pessoas. Agora nós estamos entrando na 4ª nobre verdade, que é o caminho que leva à cessação do sofrimento, à liberação. E daqui a pouco a gente já acaba, tá bom? Eu estou vendo, tem gente que já está bocejando, já está cansado, já sentado aqui, não tem nem onde encostar. Vamos ver como é que está o horário aqui. Tá bom, ó, já está quase na hora. Como é que é o caminho, então, espiritual? A gente gera motivação. Então começa a motivação, depois a gente diminui as ações negativas. Então é assim, ó, se nós estamos pegando fogo numa casa, nós não vamos pegar a gasolina e jogar lá. Tá bom? Isso significaria assim, ó, nós não vamos gerar mais sofrimento e confusão para as pessoas no nosso entorno, certo? Se a gente quer se liberar do sofrimento, por que eu vou piorar a situação? Então, eu gero uma motivação e diminuo as ações negativas com o meu corpo, com a minha fala e com a minha mente. A mente é o cerne. É a partir da mente que surge a fala e que surgem as nossas ações de corpo. Por isso que eu preciso meditar. Eu preciso reaver a minha mente, retomar ela. Não posso eu ser levado pelos pensamentos, mas eu posso aprender a lidar com eles. E aí gerar benefício para as pessoas. Então, a motivação, diminuir as ações negativas e produzir ações positivas. Então, as 4 qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade. Isso nós vamos fazer para as pessoas. O que é compaixão no budismo? É sofrer junto, que parece que é o termo, né? Compaixão, aquele que sofre junto. Não é isso. No budismo é assim, ó, eu reconheço o sofrimento, eu sou sensível àquele sofrimento, eu aprendo a lidar, eu procuro gerar meios hábeis de lidar com o sofrimento, igual a gente brincou aqui de como aprender a lidar com as emoções, e depois eu me libero, eu solto o sofrimento. Eu não fico carregando o sofrimento nas minhas costas. Deu para entender? Então, eu reconheço, aprendo a lidar e solto. Isso é compaixão. Aspirar que as pessoas se liberem do sofrimento. E aí amor, ou bondade amorosa, loving kindness, né? Maitri, no budismo, como é que é? Isso daí não é que a gente vai ter apego. Em geral, a visão de amor é um amor romântico. Apego, eu dependo que aquele objeto me faça feliz. Aquela pessoa me faça feliz. Isso é amor. Entre aspas, convencional. No amor no budismo, eu aspiro a felicidade para aquela pessoa. Não é que ela me faça feliz, é que ela seja feliz. Como é que eu posso oferecer isso para ela? Isso que é amor. Aí a alegria é quando eu tenho um regozijo com a felicidade dos outros. Sabe assim, a pessoa foi promovida. Puta, mas por que não eu? Por que não fui eu? Aquela pessoa deu um olhar para o outro. Putz, por que não olhou para mim? Então a gente vai ter felicidade com a felicidade dos outros. A gente se alegra quando acontece alguma coisa positiva e favorável para as pessoas. Isso enriquece a nossa vida. Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Daí a igualdade de ânimo. Todos os seres têm a natureza búdica e para com todos os seres eu vou ter o mesmo ânimo. Eu não vou ser sectário.
Eu não vou ser excludente. Todo mundo. Não é porque não veste a minha camiseta, não é o mesmo time, porque não é o mesmo partido que eu vou gerar aversão, sofrimento. Não é isso. A gente vai acolher todos os seres. Tá bom? Isso já deu uma visão mais ou menos do budismo? Isso que nós vamos praticar. Tá bom? Isso é uma visão panorâmica que a gente está fazendo aqui. Como olhar o budismo a partir das 4 nobres verdades e das 4 qualidades incomensuráveis que foram surgindo na nossa conversa. E lembrar, elas não precisam estar em contraste com o nosso dia a dia. Eu posso praticar lucidez e compaixão em qualquer lugar. Vocês estão vendo? Por isso que a meditação, às vezes nem é todo lugar que eu consigo meditar. Não é verdade? A meditação é um artifício. Ela é um meio hábil. Ela não é um fim em si. O Buda não ficou meditando o resto da vida depois que ele iluminou. A meditação ajuda a gente a reconhecer a nossa verdadeira natureza, para depois encontrar os seres aonde eles estiverem e levar esse caminho de liberdade. E aí, se a pessoa tem liberdade, ela vai naturalmente manifestar as qualidades dela. Vai reduzir os danos, a negatividade. Tá bom? Mais ou menos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente tem mais uns minutos. Valeu a pena ter vindo? Não? Então, a gente tem sempre práticas aqui todos os dias. Tem nos outros SEBs também, no Alto da 15, no SEB Sukhavati. A gente tem práticas de meditação e de estudo também. A gente pega tudo que a gente está estudando aqui e tenta contemplar. O Dharma, que é o ensinamento do Buda, ele só existe se ele se torna vivo na nossa vida. Entende? O ensinamento espiritual, ele não deveria ser alguma coisa que eu aprendi a ler e que eu decorei. Não é uma compreensão teórica. É uma vivência. Eu transformo a minha experiência. Aí, então, o ensinamento espiritual, o caminho, passa a transformar o meu cotidiano. Tá bom? Perguntas, comentários, podem falar também. Opa, pode falar. Não, a gente pode usar muitos meios hábeis. É isso que a gente vai usar no budismo. Não tem nenhum problema se eu escrever, se eu entrar embaixo da água e fazer qualquer coisa. A gente vai encontrar uma maneira que não gere sofrimento nem para o outro, nem para nós. Isso é o mais importante. O budismo ele oferece um método de como aprender a lidar com elas. O que eu falei aqui foi só a casquinha da superfície. Para a gente aprofundar, a gente precisa conhecer mais, ler, entender, contemplar na nossa vida e meditar. Mas a gente não se opõe, a gente tem que testar. Nem sempre um meio hábil serve para todos, não é? Como um remédio. Não é o mesmo remédio que cura todo mundo. Não é verdade. Não tem uma panaceia, um emplastro Brás Cubas que serve para todo mundo. Não é isso. Cada pessoa vai ter um remédio. E nem sempre é sempre o mesmo remédio. Tá dando para entender? Isso que é a questão no budismo. Tem os ensinamentos que são provisórios. Eles servem por um tempo. Eles nos ajudam a caminhar um pedaço do caminho. Depois eu preciso abandonar também, não gerar apego. É como se eu fosse de uma cidade para outra. Quando eu chego na outra cidade, eu não falo: ônibus, você foi tão bom, me trouxe nessa cidade. Eu tenho apego por você. É a mesma coisa. Os meios hábeis que a gente vai gerando, eles servem por um momento. Talvez a gente caminhou um pouco mais, está olhando de uma outra forma. Daí eu vou ter que mudar. Daí eu vou encontrando outras maneiras, até ir aprofundando, encontrar uma base que é não construída. Uma base na nossa mente
que ela não é fechada com receitinhas. No começo a gente pede muita receitinha, não é verdade? Por favor, me ajude. Daí fala, não, faça assim, medite 30 minutos por dia, faça suco verde, yoga. E aí você vai falando um monte de coisa que você deveria fazer. Aí você faz, testa, tal. Disciplina, ela ajuda um pouco. Mas a disciplina não leva a gente até a liberdade, a liberação. A gente tem que ir além dela. A liberdade é além da disciplina. Então a gente vai gerando meios hábeis até encontrar essa natureza mais profunda. Pode ficar à vontade. Cada um tem uma prática budista natural, assim. Cada ser humano, E a gente pode... ele pode aprimorar. Isso, vamos dizer assim, ó, a gente pode até tirar o rótulo budista, tá bom? Todos nós temos a qualidade da natureza livre da nossa mente. Nós não precisamos ficar fixado aos fenômenos, às nossas emoções perturbadoras. Então, o budismo é um método, é um meio hábil para ajudar a gente a tirar as camadas de sofrimento que a gente foi gerando, de rótulos, de fixações. A gente vai tirando, desvendando, desvelando, para até reconhecer a nossa verdadeira natureza, que já é de liberdade, que já é compassiva, amorosa. Então todos nós temos, não é só os budistas, só o Dalai Lama. O Dalai Lama chega nos vários ambientes, o que ele faz? Todas as tradições são benéficas, podem ajudar a fomentar, a incrementar as qualidades positivas da mente, que elas já estão lá. Que a gente precisa agora é aprender a irrigar essas sementes. Entende? Então todos nós já temos essa natureza livre. Opa. Pode. No início, você começou falando sobre os desejos, sobre as intenções, e que isso é a causa de todo sofrimento. Né? Você está cansado e tal. Mas hoje, você fala muito sobre, você tem que saber o que você quer, você tem que escrever, você tem que repetir isso diariamente. A minha pergunta é o seguinte, qual que é o limite? Qual que é o caminho? Óbvio, né? Uma pergunta super simples. Mas qual que é o limite desejar demais e sofrer por isso? E não desejar nada, sabe? Qual que é Isso é importante também, é uma pergunta que ajuda a gente a perceber, por exemplo, eu não vou me tornar budista ou qualquer caminho espiritual para ser um cara assim, um ermitão que nada me afeta e que daí eu fico assim, eu estou isolado, sou impassível. Isso é um extremo. Um extremo é a gente se apegar, levar muito a sério o jogo. Eu quero ganhar, cara, sangue no zóio, entendeu? Eu vim aqui para destruir, pisar no pescoço de quem estiver me atrapalhando. Isso é quando eu estou muito apegado no jogo, que eu quero ter a resposta, quero ter a vitória. E aí o outro extremo é quando eu falo assim, fuck the world, man, eu tô nem aí pra nada, pode fazer qualquer coisa, tudo tanto faz como tanto fez. Isso é o extremo do niilismo. O Buda, ele alerta a gente a evitar isso, não é esse o ponto. Eu não vou ter uma posição estoica e tudo tanto faz como tanto fez, eu não me importo com as coisas, não é isso. As coisas importam. Por isso que o Buda levantou e foi encontrar as pessoas 40 anos caminhando nas vilas e conversando com elas e tentando ajudar onde elas estavam. O Buda era assim, não era só na aura dourada meditando lá no Himalaia. Ele via uma pessoa que estava mal, doente, estava toda cagada, toda suja. Ele ia lá e lavava e limpava a pessoa. O Buda. Entende? Então as coisas importam. É isso que a gente vai se importar com as coisas. A questão do desejo é assim, a gente não precisa gerar uma aversão ao desejo. Também isso é um problema. É melhor que a gente gere uma forma orgânica de transformar a nossa vida. Igual a gente tem a cultura de hortas orgânicas, né, sustentável, a gente vai gerar uma cultura de cultivo do mundo interno orgânico e sustentável. Ele não deveria ser uma coisa assim que faça mal para nós. Às vezes a pessoa se aproxima do caminho espiritual e ela às vezes vai com muito sede ao pote.
Ela quer mudar completamente. Ela raspa o cabelo, bota um colarzinho, faz isso. Ela gera um rótulo. Ela tem um verniz de praticante. E isso não é bom, é artificial. Quanto mais natural a gente for, é melhor. Então cada um fica onde está, veste a mesma roupa, vai no mesmo lugar, ouve a mesma música, não tem problema, não precisa ficar ouvindo o mantra o dia inteiro. Não é isso. É assim, ó, eu consigo pacificar e melhorar as minhas relações? Eu começo assim. Eu consigo amenizar o sofrimento que eu causo nos outros? Ser uma vida um pouquinho mais gentil, mais suave? A minha pegada ecológica, minha pegada espiritual ser um pouquinho mais leve? Então aí o caminho espiritual começa a ser orgânico. Não deve ser uma coisa artificial, porque daí eu crio uma identidade ilusória, que também vai se dissolver depois. Isso não é liberdade, isso não é iluminação. Fingir que eu estou iluminado. Entendeu? Fingir que agora nada me importa, que nada me afeta. Não é isso. Eu vou continuar do mesmo jeito, mas aonde eu estiver, eu vou trazer consciência para o fenômeno. Eu vou olhar aquilo que está acontecendo. Eu vou estar totalmente disponível, aberto para a experiência. Eu não vou vir com uma historinha e tentar aplicar. Eu vou estar disponível para a experiência. E aí eu começo a gerar lucidez. E aí eu começo a melhorar minha motivação. Realmente, eu não quero fazer os outros sofrer. Para que isso? Se eu posso melhorar um pouco, o pouquinho que eu puder já vai melhorar para as pessoas em torno. Alguém acha que tinha... Opa! A equanimidade? Pode ser. A meditação pode nos ajudar. A gente não deve se fixar nela. Entendeu? Porque eu posso me tornar um praticante que fica bravo com o outro porque o outro está atrapalhando a prática dele. Acontece isso. Eu estou meditando em paz, sereno, e vem alguém aqui do meu lado, eu queria dar uma rasteira, né? Ele está me atrapalhando na minha meditação. Entendeu? Tipo, pisar no pescoço de quem está na frente de mim, porque o meu caminho é a iluminação. E isso não é bom. Isso é o que a gente falou, é o materialismo espiritual. A meditação é um meio hábil. Ela não é o fim em si. Porque senão eu vou achar que gerar um estado particular de mente é o resultado final do budismo. Isso é iluminação. E não é verdade. Tem muitos samadhis, pessoas que ficam dentro da meditação e que parece que agora está tudo bem, está tudo equilibrado. E isso é uma prisão, isso é uma bolha, que aos poucos a gente vai furando, mas não, tira aquela bolha. Então eu não me apego à meditação, porque senão depois o praticante começa a sofrer, porque hoje eu não meditei. Daí eu me sinto mal. Entendeu? A meditação, a gente tem uma reverência à prática meditativa. A gente sabe que ela é muito útil, mas a gente não se apega. O mais importante é a lucidez do que a disciplina. Muito bem, mais alguém? Pode falar. Pois é, porque no budismo a depressão é quando a gente está com uma desistência, assim. Quando a gente não quer mais aquilo, a gente está amortecido. A gente deixa que o sofrimento cresça. No budismo a gente não vai ceder nesse sentido. Não quer dizer que a gente não respeite as pessoas que têm depressão. A gente vai respeitar. A gente não vai desqualificar as emoções dos outros. Vocês entendem? Tipo assim, isso é frescura. Não é isso. A gente olha a pessoa deprimida, mas a gente sabe que ela tem a natureza livre. Ela não vai se manifestar assim o resto da vida.
E se for até o fim da vida, numa outra vida de outro jeito. A pessoa não consegue manter aquilo sempre. Porque a emoção perturbadora, ela oscila. Às vezes a gente está mal, a gente está bem, tem hora que tem raiva, tem hora que tem desejo, tem hora que tem depressão. A gente vai surgindo muitas emoções, a gente não é aquelas emoções. Se a gente fosse a depressão, a gente nunca sairia dela. E a gente sabe muitas pessoas, ou até mesmo nós, que já entramos em períodos depressivos e saímos daquilo. E daí o que o budismo vai oferecer para nós assim? Ó? Como é que eu não entro mais naquilo? Como é que eu não me torno mais refém de uma emoção perturbadora que me draga, que me coloca lá para baixo? Isso se torna um móvel, uma motivação, alguma coisa que nos move para praticar. Quando eu vejo outras pessoas deprimidas, às vezes tem gente que sofre pela depressão do outro, não é? Então eu vejo a minha mãe, vejo o meu pai, vejo meus amigos, meu irmão, seja quem for, tá mal. Eu queria ajudar ele. Isso daí é a nossa motivação. Falo, eu preciso praticar, eu preciso melhorar. Como é que eu faço para tirar essa pessoa desse enrosco? É isso que o Buda fazia, que eu brinquei lá do esporte dos Bodhisattvas. É a gente ter esse olhar compassivo, tirar a pessoa do sofrimento. E a gente gera meios hábeis, a gente passa a pessoa para um sonho um pouco melhor. O Lama fala assim, a pessoa está no bloco -1. Tudo está ruim, tudo está mal, ou ela tem raiva, ou ela está depressiva. A gente tenta melhorar um pouquinho a vida dela. Ela consegue se alegrar com alguma coisa que aconteceu para os outros? Ela consegue se alegrar assim de colocar uma comida para um cachorrinho, para um gatinho, para algum ser e aquele ser gostar daquilo e ela ficou feliz que o outro ficou bem. Começa a sair do autocentramento. Que isso é a causa da depressão. A gente fica super autocentrado. A gente se apega àquela emoção perturbadora e eu sou isso. Então a gente começa a sair. Quando a pessoa abre janelinhas dentro do mundo dela, ela começa a olhar o outro. Aí a depressão dela vai diminuir. Eu começo a falar assim, não, mas eu posso ser útil, eu posso fazer alguma outra coisa. Eu não preciso manter da mesma maneira. E a gente tenta ajudar o outro, como a gente pode. A gente vai tentar, assim, gerar pelo menos uma motivação de que o outro saia daquele sofrimento. Pelo menos isso. E aí que a pessoa seja feliz, que ela seja livre. A gente começa a rezar assim para ela. A motivação é o mais importante, manter aquilo vivo. Que um dia ela vai sair. Uma hora na minha mente eu posso abrir um insight de como ajudar ela. Minha própria energia, mas eu preciso estar bem para também ajudar o outro. Não adianta eu afundar junto com o outro na depressão dele. Vocês entendem? Isso é assim também importante. Começa a querer ser bonzinho, bom escoteiro, né? Filantropia, assistencialismo, daí eu quero ajudar todo mundo. Daí você começa a ficar mal. Aí fala, putz, hoje eu tô acabado, tô exaurido, acabou com a minha energia, me sugou aquela pessoa. Quer dizer que eu entrei na bolha e eu sofri junto com ela. Eu não ajudei a sair, a tirar ela da bolha. Então a gente tem que ter essa humildade, uma honestidade com a gente mesmo. Aonde eu consigo entrar com lucidez, com a minha energia equilibrada, para ajudar aquela pessoa a sair dali. Eu preciso ver a vacuidade do fenômeno. Quer dizer que aquilo não é em si e por si fixo. Eternamente é daquele jeito. Não é verdade. Aquilo é construído por causas e condições. Então, se é construído, eu posso dissolver aquela experiência. Porque não é o mundo em si. É a experiência de mundo. É isso que a gente vai começando a mudar. Mais ou menos? Respondi um pouquinho. A gente aspira que os seres não entrem em depressão. Que a gente mesmo não entre em depressão. Por isso que a gente vem fazer prática. E aí a gente se apoia. Isso é importante, o sentido da sangha, da comunidade budista. Ou comunidade de prática, aqueles que procuram ter harmonia, consciência na sua vida. Em qualquer tradição espiritual. Pessoas que sentam em roda e um apoia o outro. E a gente senta para meditar junto e a gente troca ideia. Como é que está indo os ensinamentos na tua vida? Tá fazendo sentido? Está te ajudando? Não está?
Como é que a gente pode se apoiar? E isso é o sentido da sanga, da comunidade. Estou falando isso que é para puxar um pouco o saco para agradecer, que a galera veio, organizou a sala, ajudou. Isso é a sanga, entende? Tipo, a aspiração de ter esse encontro nosso aqui. Foram as pessoas que falaram, vamos estudar alguma coisa. Vamos começar a olhar de uma outra maneira. Isso é a prática, isso a gente se apoia energeticamente. Por isso que muitas vezes é mais fácil sentar para meditar no SEB do que sentar para meditar em casa. Às vezes em casa não vai. Né? Então a gente encontra lugares. Ou vai lá na Praça do Japão com o pessoal do Zen, ou com a Monja Coen, aonde for. A gente vai encontrar um ambiente que faz bem para nós. A gente tem que se sentir à vontade. Não é fake. Não precisa sustentar nenhuma imagem. A gente tem que ser nós mesmos, aprender a acolher os outros. Mas eu já falei lá, não é para pôr tudo para fora aqui. Né? Não é assim, a gente vai aprender a se relacionar de uma maneira positiva com as pessoas. Quer dizer que a gente já sabe fazer isso? Quer dizer que já estamos perfeitos? Não é verdade. Isso tudo que eu estou falando, eu tento aplicar em mim mesmo. É um dia a dia. Isso é o nosso desafio. A prática no cotidiano é o meu desafio constante. É isso. A nossa prática é isso. Olhar para as pessoas, tentar encontrar elas. O sentido da vida é isso, encontrar as pessoas. Criar mundos positivos, favoráveis. Manifestar esse potencial. Muito bem. Então vamos fazer a dedicação? Sempre que a gente faz práticas, a gente começou com as preces, que é para gerar uma motivação positiva, que essa prática possa reverberar para muitos seres. Então é isso que é a nossa dedicação. A gente dedica os méritos para todas as pessoas. Então se você tiver alguém que você gostaria que recebesse alguma energia boa que a gente tenha gerado nesse ambiente, então você lembra dela. E aos poucos a gente vai tentar dedicar para todos os seres. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Luk Chosum Ring Lui Che Zan Ling Sasum Chapar Pel Droju Chosum Nam Wadam Midrau Du Sun Gele Show.